meus caros, aqui é o Corvo. Volto com o segmento Melodium Corvidae para falar de um dos álbuns mais icônicos do gênero thrash metal e da música pesada, de maneira em geral. Trata-se de Rust in Peace, lançado pelo Megadeth em 1990. Neste vídeo, eu trarei a vocês um pouco dos bastidores que antecederam a confecção deste álbum irretocável. Como falarei também de características musicais presentes nas composições e sobre como os dois novos membros da banda, que passava por mudanças, foram fundamentais na forma como Rust in Peace viria a soar. Foram eles o baterista Nick Menza e o guitarrista Marty Friedman. Rust in Peace, literalmente, foi o álbum que colocou o Megadeth em evidência devido ao alto nível técnico apresentado nas composições, que eram muito sofisticadas em relação aos trabalhos prévios do gênero thrash que haviam sido lançados até aquele momento. Dave Mustaine queria alçar a sua banda a outro patamar musical, além de demonstrar que eram capazes de lançar excelentes álbuns, como foi o caso de Peace Sells, do Husbain. Mustaine queria deixar claro que ele e os músicos que o acompanhavam podiam tocar não apenas rápido, mas com muito arrojo. Sendo assim, Rust in Peace traz músicas que demandam muito não apenas fisicamente, como é comum no thrash, mas também tecnicamente. Algumas delas são conhecidas pelas suas mudanças constantes nas assinaturas de tempo, e por apresentarem pequenas influências sofridas do gênero progressivo e da música neoclássica, muito em virtude de Marty Friedman e seu estilo de tocar. É como se o Megadeth estivesse tomando notas sobre estes estilos mais eruditos do rock e fazendo-o soar como o thrash metal tradicional, criando assim composições que são ao mesmo tempo explosivas e complexas. Uma coisa é certa, não é qualquer músico que dá conta de tocar e aperfeiçoar algumas das faixas contidas em Rust in Peace. Elas demandarão muito estudo e prática constante de músicos já bons e experientes. Entretanto, Mustaine e seu braço direito, o baixista David Ellefson, não tinham como preocupação apenas tornar Rust in Peace um álbum técnico. Havia várias questões pessoais e profissionais em jogo, muito em virtude da vida desregrada e de constantes abusos de substâncias destes dois no decorrer dos anos. Mustaine e Ellefson sabiam que o sucesso de Rust in Peace implicava não apenas em questões de ordem musical, era a própria vida deles que estava em jogo. Mustaine já era viciado em drogas desde o princípio dos anos 80, e por esta e outras razões, tais como seu comportamento bipolar, ele foi despedido do Metallica. Ressentido e disposto a dar o troco, ele logo conheceria o jovem Ellefson, que não demorou a seguir com Mustaine no fio da navalha que ele costumava caminhar. E assim ambos montam um Megadeth, junto com o guitarrista Chris Poland e o baterista Gar Samuelson. Poland e Samuelson têm muita responsabilidade no que diz respeito ao paladar que Mustaine teria por músicas intrincadas e complexas. Os dois já se conheciam de longa data e tocaram juntos em bandas de jazz fusion. Suas influências musicais eram de artistas com este tipo de background musical, reconhecidamente um dos mais difíceis e eruditos da música. Quando eles começaram a tocar metal juntos com Mustaine e Ellefson, Poland e Samuelson fundiram estas influências nos dois primeiros álbuns do Megadeth. Entretanto, o que os unia realmente não era a música, mas o gosto por drogas. E o nível de abuso que praticava o Megadeth assustava até mesmo outros artistas que tiveram reconhecidamente algum histórico grave com substâncias. Quando Poland e Samuelson foram despedidos da banda, Mustaine e Ellefson estavam tentando colocar a empresa nos eixos, e ao mesmo tempo investindo em alguma tentativa mínima de sobriedade. Samuelson morreria de overdose pouco tempo depois de deixar a banda e isso assustou muito Mustaine e Ellefson. Assustou os dois profundamente. Ou eles se endireitavam, ou então iriam literalmente ficar a 7 palmos do chão, junto com ele. O Megadeth torrava todos os seus ganhos com o mais repleto conjunto de substâncias, misturando todo tipo de coisa. E além de não estarem juntando dinheiro suficiente para uma vida minimamente digna, seus corpos já estavam começando a pedir socorro. Ellefson, embora tenha seguido Mustaine em tudo o que ele fez durante a carreira,
sempre foi um pouco mais sensato do que ele e deu um jeito de se internar logo, convencendo o amigo a ir junto. Mas, como em várias vezes anteriores, Mustaine fracassou na tentativa. Naquele ponto, eles já haviam lançado o terceiro álbum com Jeff Young na guitarra e Chuck Beller na bateria, sendo que Beller havia sido despedido também por excessos e Young por problemas pessoais com Mustaine, que acreditava que ele o havia traído com a própria namorada. Se isto era um fato ou delírio de Mustaine, nunca saberemos, porque ambos não eram dignos de muita confiança. O Megadeth estava ruindo, caindo aos pedaços, e Ellefson ficou bastante sensibilizado, tanto pela situação deles quanto pela morte de Gar Samuelson. E ele foi o primeiro a se endireitar, mas infelizmente ele não conseguiu levar Mustaine junto. Contar essas coisas para vocês, meus ouvintes, é importante porque Rust in Peace é um álbum que surge como resposta a tudo isso. Ele é uma tentativa de sobrevivência, de se focar novamente. O empenho colocado nele se mistura com a sobrevivência da própria banda e dos membros fundadores, Mustaine e Ellefson. Mustaine teve algumas recaídas, alguns problemas de sobriedade, e apenas no final dos anos 80 e no início dos anos 90, período em que ele foi muito ajudado e orientado por aquele que até hoje ele considera seu guru, o ícone do shock rock, Alice Cooper, que ele conseguiu finalmente ter um pouquinho de equilíbrio, e justamente na época em que gravaram Rust in Peace. Alice Cooper foi o primeiro a realmente demonstrar interesse na saúde dos membros do Megadeth, e quando Mustaine precisou, foi para Alice Cooper que ele telefonou. Um pouco mais centrados e necessitando trabalhar, visto que o dinheiro estava curto e agora era a hora do vai ou racha, eles começaram a fazer audições para baterista e guitarrista novamente. Paralelamente, Mustaine escrevia o material novo, que já estaria na maior parte confeccionado quando Nick Menza e Marty Friedman se uniram a eles. Mas foram os dois novos membros que deram um retoque final, cada um com seu estilo e timbres característicos. Nick Menza foi uma escolha mais simples e natural, visto que ele era técnico de bateria do recém-despedido Chuck Beller, e apenas estava aguardando uma oportunidade. Ele era melhor baterista que Beller, fisicamente e tecnicamente mais capaz, e já conhecia o repertório da banda, o que pesou na decisão de Mustaine em dar-lhe uma oportunidade. Já na questão do segundo guitarrista, aquele que acompanharia Mustaine, a busca foi mais difícil e complicada, visto que o perfil desejado era de um músico que pudesse levar a banda a outro nível. Parte do desenvolvimento musical de Mustaine se deu em virtude dele sempre procurar guitarristas melhores do que ele para sua banda. Esta era a sua forma de estar se desafiando a praticar e melhorar a todo momento. E depois de tocar com Chris Poland e Jeff Young, ambos muito bons, ele estava ainda mais exigente neste departamento. O Megadeth fez audições para inúmeros guitarristas, que foram dispensados por Mustaine porque eles, em tese, não o surpreenderam o suficiente. Eles podiam tocar as músicas do Megadeth até aquele ponto, mas não aquelas que eles estavam pensando, dispostos a gravar no álbum seguinte, que seria Rust in Peace. Eles não pensavam musicalmente com tanto arrojo. Marty Friedman foi sugerido para Mustaine algumas vezes antes de finalmente receber uma ligação do Ruivo. Mustaine viu uma foto de Marty na gravadora certa vez, e escroto e preconceituoso como ele sempre foi, desqualificou o guitarrista apenas por causa da sua aparência. Mas foi finalmente quando alguém o obrigou a ouvir o álbum Dragon's Kiss, o primeiro álbum solo de Friedman, que Mustaine realmente se tocou que ele era o guitarrista de que precisavam. Mustaine conta que quando Marty chegou ao estúdio de gravação, algo completamente diferente aconteceu em comparação com os outros guitarristas que estiveram lá. Alguns guitarristas que Mustaine já havia convidado se recusaram a entrar na banda, como por exemplo o talentoso canadense Jeff Waters, do Annihilator. Ele preferiu ficar na sua banda. Mas a maioria aceitou passar pelos estúdios da EMI e ensaiar com Megadeth. Mustaine conta que, quando os ouviu tocar, pensava consigo mesmo sobre como aqueles guitarristas eram desinteressantes. Já quando Marty Friedman chegou
e começou a tocar, Mustaine pensou que ele mesmo era um guitarrista medíocre e que era ele quem precisava melhorar muito para tocar com aquele cara. O que de fato era verdade. E foi assim que Friedman conseguiu o trabalho. No campo das composições, como eu havia citado brevemente, muitas já estavam com suas estruturas quase finalizadas. Faltavam alguns solos e alguns ajustes. E foi o fato de Menza e Friedman entrarem na banda o que não apenas finalizou as composições, como fez com que elas ganhassem vários ajustes e o nível de musicalidade também se elevar. Quando Mustaine relançou Rust in Peace em versão remasterizada, ele incluiu na edição as demos de 3 músicas que eles já estavam trabalhando e gravando antes de Marty entrar na banda. O guitarrista que estava tocando nelas é nada mais nada menos que Chris Poland. No decorrer dos anos se tornou comum os ouvintes aclamarem o álbum muito em virtude do arrojo e virtuosidade de Friedman, e isso é algo que eu sempre notei que incomoda muito Mustaine, visto que o álbum é uma masterpiece, a masterpiece do Megadeth, e o nome dele é menos pronunciado nas rodas de discussão, quando o assunto é musicalidade. O Mustaine sempre foi muito orgulhoso e invejoso. Eu, Corvo, pessoalmente aprecio Mustaine como compositor, principalmente por causa da criatividade que ele possui, especialmente na parte rítmica. Ele é um fanático riffmaker, mas nunca foi grande solista e é fraco como vocalista. E quando alguém aprecia os demais guitarristas que trabalharam com ele e que há décadas não estão mais na banda, como é o caso de Friedman, enaltecendo-o de alguma maneira, eu noto que isso incomoda um pouco Mustaine. Este é um traço de personalidade dele, resquício dos momentos da vida que ele sofreu rejeição, como do Metallica, por exemplo. Quando ele relançou a edição remasterizada do álbum, com as 3 demos, com Chris Poland tocando-as, segundo Mustaine, a sua intenção era mostrar para o mundo como Friedman foi muito influenciado por aquilo que Poland já estava tocando com eles. E é necessário dizer que Poland só estava quebrando um galho ali, visto que Mustaine não tinha interesse de continuar com ele. Conhecendo Mustaine, isso me soa uma tentativa de relativizar a importância de Friedman neste álbum, em virtude dele ser quase sempre endeusado pela crítica, por causa de seus solos de guitarra, especialmente na música Tornado of Souls. Sempre falam do Marty. E mostrar as demos, na minha avaliação, foi um tiro no pé se a intenção do Mustaine foi realmente relativizar a importância de Marty no álbum. Porque, além de ter sido apenas 3 músicas, aquelas que eles mostraram, eles não mostraram todas as demos, se é que elas realmente existem. Uma delas ainda foi Polaris, que é uma música bem antiga do Mustaine, do tempo que ele tocava numa banda chamada Panic, antes dele entrar no Metallica. E ouvir Poland tocando só reforça a importância de Marty Friedman para o álbum, para ele ter soado como soou. A performance de Poland é exemplar nas demos, mas fica evidente, bastante evidente, como as influências de jazz que ele possui fazem de Poland um guitarrista muito único em termos de metal. Ele é bem diferente, muito único mesmo, mas diferente da sonoridade final apresentada por Friedman em Rust in Peace. O timbre de Friedman é completamente diferente do de Poland, e tecnicamente falando, o Friedman é mais arrojado também. Marty Friedman é um guitarrista muito virtuoso, e não à toa ele fez um dueto com Jason Becker, guitarrista ainda mais talentoso que ele, em um projeto chamado Cacophony, alguns anos antes. A influência central no estilo de Friedman e também de Becker é o gênero neoclássico. A influência da música clássica na sonoridade deles é bastante evidente. Mustaine escreveu todas as músicas de Rust in Peace, embora os solos, a grande parte, não sejam criação dele, apenas aqueles que ele toca. Mas o que ficou claro, ao ouvirmos as demos, é que, para o álbum ter soado como soou, isso não seria possível sem o estilo de Friedman e sua assinatura sonora. Já a cozinha do álbum, ou seja, a seção rítmica conduzida por bateria e baixo, é parte fundamental no sucesso do álbum também. David Ellefson é um baixista muito pouco comentado e, de certa forma, até mesmo subestimado. Ele era talentosíssimo tocando e seu estilo, além de refinado, é bastante criativo também. Ellefson não é apenas uma parte constante na estrutura musical
e usado para manter a base da mesma, para ser um ponto sólido que dê liberdade para os demais experimentarem e criarem trechos intrincados e com pitadas progressivas. Pelo contrário, o Ellefson é uma parte muito viva na estrutura musical. Algumas vezes, sendo ele mesmo quem aponta para onde a música irá, e não os guitarristas. Nick Menza, por sua vez, agregou muita coisa para o Megadeth. Além de ser um baterista muito explosivo, que surra seu kit sem piedade, Menza é também muito preciso, algo fundamental quando paramos para pensar que é a bateria que conduz o ritmo e velocidade das músicas tocadas, o que na época de Rust in Peace era algo tão veloz que chegava até mesmo a ser ridículo. Uma música como Take No Prisoners, na versão do álbum, já é algo que faz doer o nosso pulso só de ouvir, tamanha a velocidade e frequência nas batidas e riffs. Ao vivo, o Megadeth tocava a composição ainda mais rapidamente e sem perder a nitidez das notas, o que além de ser algo surreal, é também fisicamente intimidador. E Menza, nesse sentido, é o metrônomo da banda. Era ele quem ditava tal velocidade, além de ter que se preocupar com as mudanças nas assinaturas de tempo que também dependiam da sua bateria. Ele tocava com uma precisão incrível, principalmente para alguém que até então era desconhecido. E vale ressaltar que o que ele possuía não era apenas força, mas também muito groove, caso a música demandasse. Take No Prisoners é um ótimo exemplo disso. Menza foi fundamental para Mustaine, que enquanto guitarrista rítmico e de extrema criatividade, ainda precisava de um baterista que fosse o seu combustível, que o desafiasse a se impor nas 6 cordas, e com a mesma precisão. Necessário dizer que, ao mesmo tempo em que Menza desafiava Mustaine, ele era proporcionalmente desafiado por Friedman, em suas exóticas mudanças de tempo, capazes de quebrar a espinha de qualquer baterista comum. E estas características foram essenciais para que o Rust in Peace fosse um grande álbum, definitivamente o melhor do Megadeth, e um dos essenciais do metal de todos os tempos. Ele inclusive chegou a figurar no livro 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer, que aborda gêneros musicais de maneira geral. É um livro que encontramos desde Frank Sinatra e Tom Jobim até Megadeth, com este álbum aqui. É um livro bem diverso e que analisa boa música, independente do gênero musical. Eu não poderia deixar de falar, é claro, da engenharia de som de Rust in Peace, que, embora extremamente veloz e muito pesado, somos capazes de ouvir nota por nota, de forma muito nítida. Isso não é algo muito fácil de fazer, e me incomoda bastante o fato do público dar pouco crédito para quem trabalha nos bastidores, na engenharia de som, mixando e produzindo as músicas. Eles são parte fundamental na sonoridade de um álbum, e quase nunca são lembrados por nós. Um erro que eu, Corvo, não irei cometer. Para Rust in Peace, o Megadeth trabalhou com 2 produtores, Mike Clink, que iniciou o processo, e Max Norman, que o terminou. Mike Clink começou a trabalhar com Megadeth porque Mustaine é profundo admirador do lendário guitarrista Michael Schenker, do UFO. Clink não apenas trabalhou em álbuns do UFO, como foi responsável também por produzir o fantástico álbum Strangers in the Night, considerado por muitos o melhor álbum ao vivo de todos os tempos. Mustaine convidou Clink porque ele estava interessado em dicas sobre o timbre e melodias de Michael Schenker, algo que Clink poderia ajudar. No entretanto, Clink estava trabalhando também, paralelamente, com outra banda na época, o Guns N' Roses, produzindo o seu primeiro álbum, Appetite for Destruction, que seria reconhecido mais tarde como o melhor deles. Em determinado momento, Clink deixou claro que precisaria dividir atenções, algo que fez Mustaine se enraivecer e despedi-lo. Foi assim que ele então contratou Max Norman, que havia trabalhado com Ozzy Osbourne nos seus melhores álbuns, Blizzard of Oz e Diary of a Madman, que contavam com o fabuloso guitarrista Randy Rhoads. A sonoridade final de Rust in Peace foi algo que combinou a maestria da mixagem de álbuns clássicos de hard rock com a mesma maestria de clássicos do metal. Por caminhos tortos, Mustaine conseguiu unir 2 qualidades num mesmo álbum, mantendo-o bastante limpo e ao mesmo tempo muito pesado e agressivo. E isso não seria possível sem a contribuição destes 2 produtores. A tacada final na maneira perfeita que as músicas desafiadoras foram tocadas
se deu ao fato da banda estar trabalhando nelas antes da chegada de Menza e Friedman, e depois, quando os dois chegaram, terem mantido a rotina contínua de ensaios. Eles tocavam e ensaiavam o tempo todo, por exigência de Mustaine, o que fez com que todos conhecessem o álbum de cabo a rabo, tocando-o quase de forma simbiótica, intuitiva. O plano era fazer que Rust in Peace fosse impecável em todos os aspectos, até mesmo na arte de capa, desenhada aqui por Ed Repka, o mesmo artista que desenhou a capa de Peace Cells. Ele se baseou no conceito da música Hangar 18. Liricamente, Rust in Peace é um típico álbum do Megadeth. Suas temáticas giram sempre ao redor de temas como guerra, política e religião. Polaris é sobre a ameaça de guerra nuclear, em virtude do mundo naquela época vivenciar os conflitos e provocações da Guerra Fria. A aclamada Holy Wars The Punishment Due, que abre o álbum, é baseada nos conflitos históricos entre as duas Irlandas, por motivos religiosos. Hangar 18, por sua vez, tem uma temática sci-fi, sugerida por Menza, que queria fazer algo relacionado à lendária Área 51 e alienígenas. Lenda urbana, é claro. Tornado of Souls, por sua vez, é uma música pessoal de Dave Mustaine, sobre o rompimento de um relacionamento amoroso que, de certa forma, reflete a própria experiência dele. Marty Friedman, autor do solo da música, conta que quando ele o escreveu e mostrou a Mustaine, o ruivo não disse nada para ele, apenas apertou a sua mão. E foi assim que Friedman se sentiu pela primeira vez como um membro do Megadeth. Tornado of Souls é uma composição espetacular, atemporal, e pessoalmente a minha favorita do Megadeth. E como Mustaine, a música que também me fez respeitar o Friedman não apenas como guitarrista, mas também como compositor. No mais, meus caros, é isso. Espero que tenham gostado de mais um Melodium Corvidae, sejam vocês fãs ou não de metal. Fica aqui o meu abraço e saudações corvídeas.